A paz, amados irmãos. Bom dia, Japão. Boa tarde, Brasil. Boa noite para aqueles que vão ver fora de horário. Seja bem-vindo no canal, se inscreva. Maristela Yoshihara. Clica no sininho de notificações, deixe o seu joinha e também deixe o seu comentário. Compartilhe com seus amigos, com sua família, com seus colegas de trabalho, enfim, para que o YouTube possa ver que o vídeo é relevante e também para dar uma ajuda aí pro canal, amém? Para que ele possa crescer. O intuito desse canal é levar mensagens para aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, mas também aqueles que estão afastados do Senhor, amém? Portanto, eu queria convidar você, né, a abrir João, capítulo 1, versículo 14, 16 e 17. Nós vamos trabalhar com 3 textos, né? Também em Atos 1, 8, capítulo 1, versículo 8. E 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Deixa aí sua Bíblia aí, né? Com alguma marcação, para que nós possamos estar aí lendo, né? E rompendo em fé, né? Vou fazer a leitura e logo em seguida nós vamos estar orando, amém? A palavra de Deus diz assim, João 1, capítulo 1, versículo 14, 16 e 17, diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Versículo 16. Pois todos recebemos sua plenitude, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Agora, em Atos 1:8, diz assim: mas recebeis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serei as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E por fim, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, diz assim: mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo as individualmente conforme deseja. Vamos orar? Senhor nosso Deus Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por mais um dia na sua presença. Nós queremos pedir no nome de Jesus Cristo que o Senhor venha falar conosco de uma forma clara, nítida e transparente. Ó Deus, nos ensina, Senhor, a continuar amando a sua palavra, mas também obedecendo a sua palavra e os seus mandamentos. Ó Deus, nos ensina, Senhor, aquilo que deseja o coração do Senhor. Que o Senhor nos fortalece nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Que a tua palavra ela possa vir sobre nós, raizar em nosso coração, fortalecer todo o nosso ser. E que nós possamos continuar evoluindo, desenvolvendo, crescendo, produzindo, amadurecendo, fortalecido e fluir nas tuas mãos, Senhor. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor esteja
colocando as tuas mãos sobre as nossas vidas. E nos ajuda, Senhor, a conhecer mais de Ti. Em nome de Jesus, eu peço também que o Senhor me capacita, que o Senhor me usa tremendamente para falar com os Teus. E que através do Teu Espírito Santo, o Senhor venha falar com os Teus filhos. Em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Seja bem-vindo você que está aí, né, no canal. Amém? Eu deixei uma pergunta para você aí no início do vídeo, que se diz assim: por que as 4 características magníficas do Espírito? Vou repetir de novo. Porque as 4 características magníficas do Espírito Santo é realizado no meio de nós? Porque as 4 características magníficas do Espírito Santo é realizado no meio de nós? Amém, igreja? O Espírito Santo possui muitas características especiais. Uma delas é fazer as mesmas obras que fez o Senhor Jesus Cristo. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e faz dele um templo para a glória de Deus. Aquele que recebe poderá também vencer o mundo e o pecado. Ou seja, o Espírito Santo, ele convence nós do pecado. Ele tira nós da lama e traz para ser luz, né? Ele tira nós do lamaçal do pecado e traz para que nós possamos ser sal e luz nessa terra. E o Espírito Santo, ele possui muitas características especiais. E uma delas é fazer a mesma obra que fez o Senhor Jesus Cristo. Convencer o homem do pecado, né? Da justiça e do juiz. Então, ele veio para conduzir a nossa vida. O Espírito Santo, a partir do momento que entra em nosso coração, faz morada em nosso ser, ele vai gerar o quê? Mudança no nosso interior. Ele vai mudar a nossa mente, o nosso coração, o nosso caráter. Ele vai modificar todo o nosso ser. Tudo aquilo que nós fazia, que desagradava aos olhos do Senhor, nós não iremos fazer mais. Por quê? Porque nós vamos ter uma vida de renúncia. E através do Espírito Santo, ele vai mudar todo o nosso ser, né? Ele e faz ele um templo para a glória de Deus. Então, quando o Espírito Santo habita no nosso coração, nós não pertencemos mais ao mundo, mas nós pertencemos a Cristo. O nosso coração não é mais do mundo, o nosso coração é de Deus. A nossa vida, ela tem que estar baseada nas Escrituras e também direcionada pelo Espírito Santo. É através da vida de Cristo que nós iremos mudar. Ele veio para dar vida abundância para nós. Ele veio para falar do amor genuíno e do plano de salvação. E o Espírito Santo, quando ele habita dentro de nós, ele manifesta o seu poder, a sua graça sobre as nossas vidas. Ele faz com que eu e você venha ter uma vida direcionada pelas mãos do Senhor. Então, quando eu e você se arrepende dos nossos pecados, e quando nós entendemos a mensagem do Senhor, e que
Deus abre a nossa mente, o nosso coração, destampa os nossos ouvidos, quando nós entendemos que somos pecadores, que somos falhos, que somos limitados, nós reconhecemos a divindade do Senhor em nossas vidas. Nós reconhecemos que precisamos de Jesus nas nossas vidas. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é o Consolador prometido por Jesus em João 14,16. E entre tantas outras atividades, também está preparando a igreja para o encontro com Cristo. Então, nós sabemos que Espírito Santo, ele é o Consolador prometido por Jesus em nossas vidas, em nosso coração, né? E entre tantas atividades também está preparando a igreja para o encontro de Cristo. Então, através do Espírito Santo, nós somos direcionados por Deus. Nós somos direcionados a fazer a sua vontade, né? Cumprir com as tuas obras, né? Trabalhar para Deus, né? Estarmos à frente de ministérios, estarmos à frente da igreja, estarmos à frente de tomar as decisões, estamos à frente de liderança, nós estamos particularmente sendo direcionado pelo Espírito Santo. E uma das características do Espírito Santo é, primeira, o Espírito da verdade. João 14:17. Vamos lá. João 14. Abre lá em João 14:17. 14:17 diz assim: o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece, mas vos conheceis, por ele habita convosco e estará em vós. Então, o crente tem certeza de que está com a verdade, porque crê que o Espírito Santo é a verdade. A igreja crê que a palavra de Deus é a verdade. João 17:17. Vamos abrir lá. Um pouquinho para frente, gente. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele está confirmando que ele é a verdade. A palavra do Senhor é verdadeira. Que o Espírito da verdade, João 16:13. Volta um pouquinho para trás e vai lá. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que vão de vir. Então, o Espírito Santo, ele vai estar o quê? Direcionando as nossas vidas. Tudo que nós vamos fazer, nós vamos ter que pedir direcionamento. Se você é um verdadeiro cristão, se você é um nascido de novo, você vai pedir direção, você vai orar e vai pedir direção para que Deus possa direcionar você a tomar as decisões certas. E que transforma o caráter do ser humano e lhe dá um novo rumo. E o que o Espírito Santo tem acesso direto às decisões do trono de Deus. Ele convence o mundo, João 16:8. Testifica de Jesus, João 15:26. E testifica que somos filhos de Deus, Romanos 8:16. Vamos então ler João 16:8. 16:8 que diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Então, o Espírito Santo, ele vai fazer que nós viemos tomar as decisões certas. Ter um direcionamento certo, que vem diretamente do trono de Deus, né? E testifica Jesus, né? Testifica de Jesus. Capítulo 15, 26. Que diz assim: quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. Então, o que ele vai fazer? Ele vai trazer somente a verdade. Então, ele vai dar testemunho. Ele vai fazer que você venha testemunhar aquilo que Deus vai fazer na sua vida e já está fazendo. Se você é um verdadeiro cristão, você vai estar debaixo da autoridade do Senhor, né? Você vai estar no altar do Senhor, você vai estar debaixo das mãos poderosas de Deus e da sua providência. Então, nós que somos cristãos, nós devemos somente viver a verdade, sendo conduzido pelo Espírito Santo. Ele vai nos consolar, ele vai nos direcionar, ele vai fazer com que eu e você venhamos tomar decisões corretas. A partir do momento que eu e você oramos, buscamos, temos relacionamento com o Senhor, intimidade, fazemos nosso devocional, fazemos a nossa leitura diariamente, eu e você estaremos relacionando com Cristo, com a pessoa de Cristo, mas por intermédio da terceira pessoa, que é Consolador, que é o Espírito Santo, ele vai nos direcionar a fazer a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? E também testifica que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Vai um pouquinho lá para frente. Vai em Romanos 8. Romanos 8,16. Que diz assim: o próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, quando você está sendo direcionado pelo Espírito Santo e você está fazendo a vontade de Deus sobre a sua vida, então ele vai testificar que, através do Espírito Santo, nós estamos sendo orientados, estamos sendo guiados, estamos sendo direcionados por Cristo Jesus. Então, ele faz com que nós nos envolvemos com a sua palavra, com a sua obra, né? Com seus ministérios, com a sua liderança. Ele faz com que nós certificamos disso. E a partir do momento que estamos vivendo em santidade, nós vamos viver santidade, verdade, unidade e missão. Nós estaremos fazendo todas essas coisas. Então, nós estaremos praticando em nossas vidas santidade, ser santo, sermos separados para Deus, sermos de Deus, pertencente a Ele, filhos do Senhor, servos do Senhor. Que eu e você, nós possamos praticar isso em nossas vidas. Ter a consciência que nós não pertencemos mais ao mundo, mas nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Amém? E o outro Consolador, João 14,16. Vamos ver aqui. Diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. Então, o Pai, ele vai
fazer, né? Ele vai dar outro Consolador para nos consolar, para ficar em nosso coração, para fazer morada dentro de nós. Amém? E é aquele que veio para ficar no lugar de Jesus. Tem origem divina e se manifesta para fazer as mesmas obras de Jesus. O mundo não pode conhecer esse Espírito da verdade. Então, quando eu e você confessamos nossos pecados, nós nos arrependemos e somos convencidos, né? Quando nós começamos a ter um relacionamento com o Senhor, né? A terceira pessoa da Trindade, ela vai vir fazer morada em nosso coração. Por quê? Porque Jesus estará lá no trono do céu, está no trono, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, mas conduzindo o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, a viver em nós, a fazer com que eu e você venhamos viver santidade, né? Venhamos viver a verdade, vivemos viver a unidade e também fazer missão. O nosso dever é viver somente na verdade, fazer a verdade. E isso agrada aos olhos do Senhor. Amém? Subsídio doutrinário. Em João 14,17, está escrito que o Espírito Santo habita com, isto é, está junto, perto de, habita em, isto é, toma posse e habita em. No original grego, Consolador significa alguém de além, ou que possui a mesma essência de Jesus. Está dizendo aos discípulos nesse versículo, que depois do retorno dele para o céu, viria alguém além dele, em adição com o mesmo poder que ele. Então, ele estaria subindo aos céus, mas através da vida de Cristo, vinha o Espírito Santo fazer morada em nossos corações. Porque se você for lá no Velho Testamento, né, as pessoas, para falar com o Senhor, dependia dos profetas. Nós não precisamos mais. Por quê? Porque o Espírito de Deus vem habitar em nós. A própria palavra fala conosco. A própria palavra é revelada para nós. Então, nós não precisamos alguém revelar. Nós precisamos da orientação do Espírito Santo. Mas de que forma? A partir do momento que eu e você venhamos ter relacionamento com o Senhor. A partir do momento que eu e você tem intimidade com o Senhor, fazemos o nosso devocional, meditamos, lemos e meditamos na sua palavra dia e noite. Quando você se relaciona com Deus, a própria palavra nos revela, ela é nos revelada. Então o próprio Deus, ele se encarrega a ministrar o nosso coração, através da onde? Da sua palavra. Amém? E o Espírito é o Espírito de soberania. Atos 16. Vamos lá em Atos. Atos 16, 6. Atravessaram a região Frígio-Gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então, deixemos que
Ele dirige a nossa vida de acordo com a vontade dele. Então, eles foram, né, para a região de Frígio Gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então, a gente percebe que o próprio Espírito Santo, ele impede de você dar um passo à frente quando, principalmente, você corre perigo. Nessa situação, o Espírito Santo estava direcionando alguém que poderia ter um grande problema. Então, é um exemplo. Quando eu e você precisamos tomar uma decisão, quem que nós devemos correr? A Deus. Temos que correr a quem? A pessoa de Cristo. Quando eu e você temos que sermos orientados, guiados, direcionados, para quem que nós temos que correr? É para Deus. Então, o Espírito de Deus que habita em nós, o Espírito Santo, ele direciona a você tomar cuidado. O que ele faz? Ele alerta você. Por exemplo, aqui está dizendo que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Por quê? Porque havia lugares na Ásia que era proibido falar de Jesus. E ele conhecia. E ele sabe quais são os lugares que você não pode nem falar do amor de Jesus. Então, houve um grande impedimento, por quê? Porque eles poderiam ser o quê? Mortos, eles poderiam ser torturados, eles poderiam ser apedrejados. Então, nós sabemos que o Espírito Santo, ele vem e começa a nos orientar. Quando a gente ouça uma voz que fala conosco, não vai por aquele caminho, não vai. Não persista. Se ele falar, vai para outro lado, vai para o outro lado. Não vai naquele caminho, porque ele vai falar, não vai por esse caminho que é perigoso. Vai por aquele caminho. Então, a melhor orientação que você deve de fazer é ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo. Amém? E Deus ungiu a Jesus é o Espírito de poder e autoridade. Atos 1:8. Deus ungiu a Jesus. Atos 10:38. 10:38. Vamos lá. 10:38. E diz assim: diz respeito a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Então, Deus ungiu a Jesus para que ele pudesse curar os enfermos e os pecadores, né? Ele andava, ele ungia, né, com o Espírito Santo, porque muitos se convertiam quando estavam em volta de Jesus, porque ouvia a palavra e entendia que deveria andar com Jesus. Então, ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Então, Deus, ele tinha poder, né, de alcançar vidas para o reino. E era esse propósito, ele veio com esse propósito na terra,
né? Alcançar vidas para o reino do Senhor, para o reino de Deus. E esse é o propósito que nós, como cristãos, filhos e servos do Senhor, devemos fazer. O nosso propósito é alcançar vidas para a glória de Deus. É através das nossas vidas nós somos usados para manifestar, né, o Espírito Santo em nossas vidas. Que através do Espírito Santo, ele venha nos orientar, direcionar a fazer a vontade do Senhor em nossas vidas, amém? E o crente também recebeu a unção santo. 1 João 2:20. Vamos lá. 1 João, vamos lá. 1 João. João 2:20, que diz assim: assim se dispôs de escapar a corrupção no mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. São novamente envolvidos e vencidos por elas, e o seu último estado tornou-se pior que o primeiro. Então, o Espírito nos dá o poder para vencer a maldade, o pecado, e também desfazer as obras do diabo. Ele nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação, segundo Timóteo 1:7. Então Deus, ele veio para nos dar poder para vencer a maldade do mundo. Deus nos tira do lamaçal do pecado para sermos sal e luz nessa terra, para fazer diferença no meio, né, do povo, para que nós possamos desfazer todo o pecado e também desfazer todas as obras do diabo, né? Tudo aquilo que o inimigo das nossas almas tenta nos atingir, o próprio Espírito Santo nos conduz a fazer a vontade do Senhor e manifestar o poder, a graça que vem de Deus sobre as nossas vidas. Então, ele vai nos dar temor, ele vai nos dar fortaleza, né? Ele vai nos encher, transbordar de amor e também vai nos dar moderação, né? Nós seremos moderados na presença do Senhor. Então, nós devemos ser tementes a Deus, né? A sua palavra. Nós devemos obedecer, ser filhos obedientes. Filhos que vivem na luz devem ser obedientes à sua palavra, fazer a sua vontade, a vontade de Deus na sua vida. Não você querer agir com as suas próprias forças. É se deleitar no descanso do Senhor, é você descansar. Eu e você, nós devemos aprender que nós devemos descansar nas mãos do Senhor e deixar que Ele venha agir perante a mim e a você. Deixar que Ele venha nos direcionar, Ele venha nos orientar, Ele venha nos guiar. Amém? E o subsídio doutrinário diz assim: receber o batismo no Espírito Santo não é a mesma coisa que ter o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é a dotação e o revestimento de poder. E ter o Espírito Santo é aceitar Jesus como Salvador e tornar-se do Espírito Santo. Então, há uma diferença aí, né? Receber o batismo no Espírito Santo não é a mesma coisa que ter o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é dotação e revestimento do poder. Então,
Quando nós batizamos, né? Nós estamos confirmando que a partir daquele momento que nós morremos nas águas e vivemos para Cristo, nós pertencemos a Cristo. Então é uma dotação, é um revestimento do poder de Deus sobre nós. E ter o Espírito Santo é aceitar Jesus como o único Salvador e tornarmos templo do Espírito Santo. A partir do momento que eu e você viemos receber Cristo Jesus em nossas vidas, reconhecer que Ele é o único Salvador das nossas vidas, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Salvador, Ele se torna templo do nosso ser, né? Ele se torna templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele vai fazer uma morada em nós. E, né? E o batismo no Espírito Santo é dotação e revestimento de poder. É quando é uma confirmação que você está morrendo para o mundo, né? E vivendo para Cristo, né? É quando você deita nas águas, você recebe Jesus Cristo como seu único Salvador e você levanta pertencendo ao Senhor, pertencendo aos céus, pertencendo a Cristo Jesus. Então, eu e você, nós devemos ter essa consciência que Jesus Cristo é o único Salvador das nossas vidas. E que eu e você possamos conhecer, de fato, quem é Jesus em nossas vidas. Conclusão. Se não fosse o Espírito Santo, a igreja certamente seria como qualquer outra instituição neste mundo. Porém, graças a ele, o povo de Deus tem vencido a força das trevas e enfrentando as perseguições ao longo dos séculos por amor ao Evangelho. Então, o próprio Deus, né, ele vai se encarregar, né, de mudar todo o nosso ser. É como diz aqui, se não fosse o Espírito Santo, a igreja certamente seria como qualquer outra instituição nesse mundo. Talvez não faria diferença em lugar nenhum. Nós estamos aqui para fazer diferença, para frutificarmos, gerar fruto no meio de nós, para que nós possamos levar a igreja do Senhor a viver a sua vontade. E porém, graças a ele, o povo de Deus tem vencido as forças das trevas e enfrentando as perseguições ao longo dos séculos por amor ao Evangelho. Então, pessoas, né, que deixam de viver para os padrões do mundo, mas viver para Cristo. E a partir do momento que ela morre para o mundo e ela vive para Cristo, ela vai ter uma vida de renúncia. Ela vai renunciar tudo aquilo que não agrada aos olhos do Senhor. Então, eu e você, nós devemos ter esse conhecimento. Que eu e você devemos olhar para Cristo, né? Se arrepender dos pecados e ter uma vida santa. Uma vida de santidade com Ele. Uma vida na verdade, né? Uma vida na unidade. E uma vida de missão. Fazer missão. Fazer a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. E eu e você, nós devemos ter isso em mente. Em todo tempo, em todo momento. No nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer por essa palavra. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Nos ajuda a compreender a cada mensagem, Deus, que quando nós ouvimos, que a sua palavra ela possa cortar como 2 gumes no nosso coração
e fazer compreender é fazer a sua vontade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Mas nós pedimos que o Senhor venha nos abençoar na área financeira. Ajuda, Senhor, aqueles que estão necessitando. Que o Senhor venha fortalecer seus filhos, Senhor. Não deixe o pão de cada dia faltar, nem a provisão financeira. Mas que o Senhor esteja agindo com teu poder sobre as nossas vidas. Ó Deus, fortalece todo o nosso ser. Ajuda-nos, Senhor, a continuar te amando, continuar caminhando através da sua palavra. Nos ajuda a ter a necessidade de ter um relacionamento com o Senhor, contrito e quebrantado na sua presença. Ajuda-nos, Senhor, a firmar os nossos pés como uma rocha na sua presença e fortalece todo o nosso ser para o louvor da sua glória. Te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus seja louvado. Se essa palavra edificou você, se essa palavra falou com você, irmãos, procure uma igreja bíblica mais perto da sua casa. Se você é de Iga, você é de Nabari, você é de Xiga, de Kameama, de Suzuka, e se você tem vontade de conhecer esse Deus vivo, esse Deus aonde leva a nós viver uma vida debaixo da sua palavra, da sua mão, debaixo das suas asas, debaixo do teu mover e de todo o seu ser, venha nos fazer uma visita em Betel Iga. Que Jesus possa falar muito com você, que o Senhor Jesus possa entrar na sua casa e fazer morada no seu coração. Amém? Eu quero deixar um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau.